Bom dia, Bom dia, graça e paz, igreja. graça e paz. Estamos aqui hoje de novo representando a igreja Deus da vida. a Assembleia de Deus, Deus da vida com abundância, paz do Senhor, pastor e pastora. Estamos aqui para ministrar uma palavrinha que Deus colocou no nosso coração. E hoje a gente vai falar do Salmo 127, né? Que o tema vai ser coloque Deus no centro de nossas vidas, né? A gente colocar Deus no centro da nossa vida, né? Então lá no Salmo 127 fala assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil você será levantado madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Com flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem como os seus inimigos à porta. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema. O que o versículo o que o Salmo 127 quer dizer? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam, né? Se a gente não deixar Deus edificar o nosso lar, em vão a gente vai trabalhar para edificar. Em vão a gente vai correr atrás do pão de cada dia para edificar, né? Porque sem Deus a casa não fica de pé. É como se a gente fizesse uma casa na areia, né? Que a onda vai lá, vem e destrói. Então, tem muita gente que não deixa Deus agir na vida, né? As pessoas querem tomar o controle, né? As pessoas, né, querem fazer o seu próprio esforço. Eu gosto da imagem que você dá do tipo às vezes controle. você dá o controle a Deus, mas aí depois você pega de novo o controle remoto. Porque às vezes a gente bota a nossa vida na mão de Deus, mas quando as coisas estão dando errado, a gente vai lá e tira, né? Quer fazer do nosso jeito, entendeu? É onde as coisas não dá certo. É por isso que a palavra de Deus fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Porque é em vão a gente fazer as coisas com o nosso próprio esforço. Amém? Então é inútil você perder noite de sono, às vezes você acordar de madrugada, dormir tarde, acordar de madrugada, para chegar no final do dia você está cansado, né? E você vê que não valeu a pena, né? Você trabalhar para ganhar um pão, né? Você trabalhar, aí acha que no final do mês as contas não fecham. Aí você fala: trabalhei tanto, tô ralando tanto e as coisas não estão acontecendo na minha vida. As contas não estão fechando, está sempre faltando. Por quê? Porque a gente não está colocando Deus para edificar o nosso lar. A gente não está deixando Deus prover o que nos falta. Amém? Então o que a gente está fazendo? A gente está dormindo tarde, acordando cedo, correndo atrás, para chegar no final do dia, conseguir só aquele pão sofrido, né? Então tem muita gente que passa o ano todo, a vida toda, né? Trabalhando, só para ganhar aquele pão sofrido. Por quê? Porque não deixa Deus edificar a nossa casa. Amém? Amém. Então, eu vou falar aqui eu vou falar aqui lá no livro da Segunda Reis, fala da história de Ezequias, né? E Ezequias era um rei que ele ficou doente, né? Então ele orou a Deus para poder ficar bom, né? E Deus chegou para ele e falou para ele assim, né? Antes dele ficar doente, Deus falou para ele: põe em ordem a sua casa, porque você morrerás e não viverás. Amém? E Ezequias, ele orou para Deus lá, né, reverter esse caso. E realmente Deus foi lá e reverteu. Tanto é que Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Para ele se acertar com Deus. Para ele se acertar com Deus e colocar em ordem a sua casa. Colocar Deus em primeiro lugar. E o que ele fez? Ao invés dele botar em ordem a casa dele colocar o controle nas mãos de Deus, ele melhorou, ficou bom, né? E convidou seus amigos lá da Babilônia para poder mostrar para os amigos que ele tinha conquistado nesses 15 anos que Deus deu. Na verdade, esses amigos eram mensageiros do rei da Babilônia. Aí o Ezequias, ele fez o quê? Ele não glorificou Deus, ele se glorificou ele, mostrou as riquezas que ele ganhou a vida toda. Então o que aconteceu? Ele mostrou tudo, né, que havia conquistado, mas com o próprio esforço.
Ele achou que era com o próprio esforço. Então ele, para se vangloriar, né, com os amigos, ele levou os amigos, o amigo foi visitar ele e falou: olha o que eu conquistei. Olha, mostrou tudo, mostrou prata, mostrou ouro, mostrou tudo, né? É como se uma pessoa tivesse uma casa bonita, um carro na garagem, um bom emprego e filhos, né? Vai mostrar, falar: olha o que eu conquistei. E não colocou Deus. E o que aconteceu depois, né? O que aconteceu? Porque Deus tirou a vida dele. No final, né? No final, Deus tirou a vida dele. Deus colocou os filhos dele como escravos, como cativos da Babilônia, né? E ele morreu, né? Porque a casa dele não foi edificada. Ele tinha oportunidade durante 15 anos de consertar tudo. Não fez, as consequências terríveis. Então isso que acontece quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia fala assim, fala aí, Ney, buscai. No livro de Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. Então, o que é buscar primeiro o reino de Deus? É você colocar tudo nas mãos de Deus. É você colocar a sua vida, seu casamento, a sua casa, seu emprego, tudo nas mãos de Deus. Porque é Deus que vai prover. É Deus que vai dar condições da gente conseguir, né? É Deus que vai nos dar condições da gente, né, trabalhar, mesmo que seja um trabalho que a gente ganhe pouco, mas Deus vai gerenciar esse dinheiro para que não te falte. E o Salmo 127 fala que Deus vai sustentar até quando nós estamos dormindo. Então, quer dizer que Deus está sempre com a gente. Porque às vezes aquele que está acordando, dormindo tarde, acordando cedo para correr atrás do pão, né? Ele é menos sustentado por Deus do que aquele que dorme. Que a Bíblia fala que mesmo aqueles que estão dormindo, Deus trabalha na vida daqueles que dormem. Por quê? Porque a gente descansa no Senhor, né? Aqui meu marido, ele tem a mania de tudo querer o controle. Então, a minha principal preocupação é isso, é a situação financeira. Aí a ansiedade vem sobre mim, as armadilhas do Satanás vêm, a ansiedade vem, e se eu não consigo superar isso às vezes, então se eu colocar Deus no primeiro lugar, essa ansiedade vai embora e realmente é o pão de cada dia, entendeu? Então isso estava afetando o nosso casamento. Eu falei para ele: marido, está afetando o nosso casamento, está afetando a nossa relação, né? Isso tudo afeta o nosso casamento, porque ele chegava cansado, chegava estressado, né? Se jogava no sofá, não tinha prazer em Deus, porque a Bíblia diz que a gente, quando está em Cristo, a gente tem que se alegrar no Senhor. A gente tem que ter prazer em estar com Cristo, de estar em Deus. Amém? Então isso eu não sentia na parte do meu marido, né? Então eu estava sempre orando a Deus para Deus trabalhar isso no coração dele. Não adianta você estar em Cristo e você não sentir prazer de estar em Cristo. Você não se alegrar nas coisas de Deus. Então para mim não é estar em Cristo, né? Eu do meu lado, eu já sou muito, entrego tudo mesmo na mão de Deus, então eu consigo descansar em Deus. Mas o que eu estou falando isso, igreja, é porque isso estava afetando o meu casamento. É mais ou menos como você falou, eu deixo o controle na mão de Deus, mas eu pego sempre o controle remoto na questão financeira. Será que eu vou conseguir? Será que... Aí, não pode. Mas isso não é bom, porque isso afeta o casamento, afeta a relação, afeta tudo na nossa vida. Porque a partir do momento que você coloca dúvida, incredulidade no que Deus pode fazer, as coisas não acontecem, né? As coisas não acontecem. Então a Bíblia fala que se o homem ele ferir a mulher, a oração dele não chega. Não chega. Porque se a igreja é a noiva de Cristo, né? A mulher também, né? O homem tem que honrar a mulher. Então aqui a gente brigava muito por causa disso. Então, se o homem fere a mulher com palavras ou com gestos, ou até com coisas que, por causa da incredulidade dele, a oração não chega. Amém? No Salmo 128 fala assim, ó: feliz é aquele que teme a Deus e vive de acordo com a sua vontade. Então, se você for assim, você vai ganhar o suficiente para viver. Esses dois salmos são ligados, 127 e 128. Eles falam da prosperidade, da segurança, da fecundidade. Se você colocar Deus no primeiro lugar, e o 128, quem teme a Deus vai ser abençoado por Deus.
Então esse salmo nos ensina a trabalhar para glorificar a Deus, não para glorificar a gente. Então o que eu quero passar é porque essas coisas, quando Deus ministra uma palavra no nosso coração, é porque isso está servindo para a nossa vida. Amém, igreja? Então coloque Deus em primeiro lugar na nossa vida, na sua vida. Coloque Deus dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, né? Porque não adianta a gente falar que está em Deus, está em Cristo, e a gente não está alegre nas coisas de Deus. A gente está sempre de mau humor, está sempre de má vontade, né? Então isso não é estar em Deus. Então a gente tem que rever no nosso coração de quem é que a gente está agradando, quem é que a gente está glorificando, quem é que está sendo o dono de nossas vidas. Amém? Porque o dinheiro é o único que Deus chama de Senhor. Porque a Bíblia diz que não servirá a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. A mamão. Né? A mamão. Então eu queria deixar esse salmo para vocês, para dizer que para a gente colocar em ordem a nossa casa, para a gente colocar em ordem a nossa família, a nossa vida, edificar deixar Deus no centro da nossa vida, deixar Deus no centro das nossas coisas. Amém? Porque só assim a gente vai poder descansar em Deus, vai poder se alegrar nas coisas de Deus. Porque é tão chato um cristão que diz ser cristão e não se alegra nas coisas de Deus, está sempre triste, sempre reclamando, né? Não está sempre feliz. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente viva em Cristo e não se alegrar nele. Amém? Então a gente tem que se alegrar, mesmo que seja pouco, mesmo que seja nada, a gente tem que se alegrar. Porque a Bíblia fala que no pouco será fiel e no muito, né? Ele vai nos honrar. Então a gente não pode esquecer disso. Amém? Então parem de achar que com as nossas próprias mãos a gente vai conseguir, que a gente não vai, com o nosso próprio esforço, né? A gente vai trabalhar e sem Deus a gente não consegue. Sem Deus a gente não vai conseguir nada. Então aprenda a se alegrar em Deus, mesmo que seja no pouco. Porque quando a gente está alegre em Deus, quando a gente está feliz com Deus, as coisas acontecem. Eu estou rindo porque eu coloco Deus tão na frente da minha vida que eu rio porque Ele me alegra. Amém, igreja? Sei que a vida não é fácil para todo mundo, sei que nós temos nossas lutas, nossas dificuldades. A Bíblia não diz que no mundo nós não teríamos essas coisas, aflição, não teria, mas Deus só vai poder agir na sua vida quando a gente pedir a Ele. Deus não vai agir na tua vida quando está tudo bom, muito pelo contrário. Deus só vai agir quando a gente realmente estiver precisando dEle e falar: Senhor, me ajuda. Entra na minha casa, entra na minha vida. Amém? Amém. Então é só assim que a gente vai conseguir descansar em Deus. Só assim que a gente vai conseguir realmente viver em paz. Né? E tudo isso vai acontecer se passar tempo com Deus. Se conectando todos os dias com Ele. Amém? E a gente orar e pedir. E mais você vai passar tempo com Deus, mais essas coisas. Mais você vai ser abençoado. Isso aí. Amém? Então essa palavra a gente deixa no coração de vocês. Amém? É que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês coloquem Deus na frente de tudo. Deus, Ele conhece cada necessidade nossa. Deus conhece tudo que a gente está precisando. Deus sabe de todas as coisas. Amém? O que a gente não pode é colocar o dinheiro na frente de Deus. Amém? Porque a gente não pode colocar as coisas na frente de Deus. Primeiro a gente coloca Deus. Depois Deus proverá as coisas. Então a Bíblia diz: coloque a sua casa em ordem, né? Então a Bíblia diz: se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham aquele que edifica. Amém? Amém. Então deixo essa palavrinha para vocês, um bom sábado e até a próxima. Até a próxima.